ScanCut. Principais funções de configuração da ScanCut SDX. Vamos iniciar agora uma demonstração das principais funções de configuração da ScanCut SDX. Logo que você ligar a máquina, uma série de slides será exibida. Com a caneta ponteiro, basta clicar na tela para interromper esta apresentação. Agora, seguindo a advertência, cuidado com as mãos se estiverem próximas ao transportador. Clique em OK. Esta é a tela inicial. Para acessar as configurações da máquina, clique aqui, neste ícone de ferramenta. A primeira função é Idioma. Selecione Português. Em seguida, determine a unidade de medida da sua preferência, milímetros ou polegadas. Área de recorte. A ScanCut possui duas áreas de recorte. A de 30 por 30 centímetros, que aqui aparece como 12 por 12 polegadas, ou a de 12 por 24 polegadas, que é a 30 por 60 centímetros. Atenção! A ScanCut SDX85 apenas corta e digitaliza arquivos na esteira de 30 por 30 centímetros, que aqui aparece como 12 por 12 polegadas. Para trabalhar com a ScanCut SDX85, lembre-se de sempre manter neste campo esta opção, a de 12 por 12 polegadas. Em intervalo do padrão, você determina o espaçamento entre os elementos. Note que aqui, a máquina está com a distância de 1 milímetro entre os padrões, e este número é visto sobre um fundo preto. Todo ajuste com este fundo em preto é o ajuste de fábrica, recomendado pela Brother. A seguir, temos a função Fundo, que pode ser escuro ou claro. Essa função vai depender do material que você estiver trabalhando e a sua finalidade é proporcionar uma melhor visualização do arquivo na tela LCD. Aqui, você ajusta a velocidade do corte, de acordo com as características do material a ser utilizado e suas necessidades. 5 é a velocidade recomendada pela Brother. A função seguinte é pressão de corte. Lembramos que a pressão de corte na ScanCut SDX é automática, mas você também pode realizar o ajuste manualmente, de acordo com as características do material a ser utilizado e suas necessidades. Aqui vale ressaltar a importância de sempre realizar o teste de corte antes de recortar qualquer material. Como foi dito, a ScanCut SDX possui tanto o ajuste de lâmina quanto a pressão de corte automáticos, mas nem por isso devemos deixar de realizar o teste de corte, principalmente se o ajuste de pressão estiver no manual. Veja em outro vídeo como realizar o teste de corte. Este é o ajuste de pressão de corte, lâmina manual. Deve ser ajustado quando a função anterior de pressão de corte estiver fora do automático. Um ajuste está relacionado a outro. Para usar a função meio corte, você deve selecionar o campo On. Esta função deve ser usada em materiais com duas camadas ou para fazer o vinco. Por exemplo, uma etiqueta adesiva ou vinil. Habilitando-a automaticamente, metade da espessura do material será cortado. Para alguns materiais, você pode regular a pressão do meio corte neste próximo campo. Originalmente, de fábrica, a pressão do meio corte está definida em automática. Sempre realize o teste de corte para ajustar a pressão ideal, a fim de atender o objetivo do seu projeto. Como exemplo, vamos mostrar agora
como fazer um trabalho de meio corte em vinil adesivo. Aplique o material na esteira com o auxílio de uma espátula. Note que você pode utilizar a espátula de dois modos. Carregue a esteira na ScanCut SDX e com a caneta ponteiro, acesse as configurações através do ícone de ferramenta. Navegue até chegar à função meio corte e habilite-a para On. Dê OK. A seguir, acesse Testar. Depois, clique no ícone de digitalização de plano de fundo para escanear o material na esteira. Dê Iniciar. Arraste o ícone do arquivo sobre a área do material escaneado. Feito isso, clique em Selecione e depois em Recortar. Veja nesta tela que o meio corte está habilitado. Clique em Iniciar para fazer o teste de corte. Realizado o corte, dê OK na tela e descarregue a esteira. Com o auxílio de uma espátula, remova a parte do vinil que foi recortada. Veja que o corte está perfeito, apenas a camada de cima do vinil foi recortada. Note que todo o trabalho foi realizado com a pressão de meio corte no automático. Não foi preciso fazer ajustes na pressão. O campo seguinte define a velocidade de desenho. Lembrando que quanto maior a velocidade, menor será a definição. Uma das possibilidades mais interessantes da ScanCut é desenhar com ela. Toda a linha SDX realiza desenhos, mas atenção! Para a SDX 85, tanto o suporte quanto as canetas são itens adquiridos separadamente. O item a seguir, relacionado ainda a desenhar, ajusta a pressão do desenho. Este ajuste deve ser feito tomando por base o material que receberá o desenho. Para maior precisão, recomendamos testar os ajustes efetuados antes do trabalho definitivo sobre o material. Margem de costura. Aqui está mais uma função onde o valor em fundo preto é o recomendado pela Brother. A margem de costura é aquela margem ou dobra, também conhecida por pezinho, que deve ser feita quando um tecido, por exemplo, é cortado na ScanCut e levado para ser costurado na máquina de costura. A próxima função determina em quanto tempo a máquina entra em desligamento automático. A seguir, você define com ou sem som do bip enquanto trabalha com a máquina. Você viu que logo ao ligar a máquina, inicia-se uma apresentação de slides com trabalhos realizados com a ScanCut. Aqui, você pode desligar esta apresentação ou não. Ajuste de posicionamento, de digitalização, corte. A ScanCut SDX corta materiais de até 3 mm de espessura. Mas como, às vezes, você trabalha com materiais de diferentes espessuras, com o tempo, esta variação pode vir a desalinhar a máquina. Sempre que você notar algum desalinhamento, acesse este campo e siga estes passos. Para alinhar o posicionamento, o indicado é que ele seja realizado na esteira turquesa. Porém, você também pode executar o processo na esteira roxa. Inicialmente, aplique uma folha em branco, de tamanho similar à folha sulfite, na esteira em posição horizontal. Utilize a espátula para auxiliar o processo de aderência. Carregue a esteira na máquina e, em seguida, acesse as configurações pelo ícone da ferramenta. Localize o campo Ajuste de posicionamento de digitalização corte. Atenção para a mensagem que vai aparecer na tela. Diz respeito ao cuidado com as suas mãos se estiverem próximas ao transportador.
Tenha cuidado e clique em OK. Na próxima tela, você tem acesso a uma lista de checagem com todos os passos para realizar o ajuste, passando pela confirmação da instalação da lâmina e suporte e o carregamento da esteira. Na lista, também fala-se sobre a folha em branco e a necessidade de deixar a alavanca do scanner na posição 1. Esta alavanca está localizada na lateral da máquina. Desloque-a para a posição 1, conforme a recomendação. Com todos os itens checados, clique em Iniciar. Agora, aguarde a verificação do posicionamento de digitalização corte. Terminando o processo, a máquina mostrará uma imagem na tela com o resultado da análise. Vendo a imagem, você deve responder a seguinte pergunta para os dois lados, esquerdo e direito. O centro vermelho do círculo alinha com o centro do recorte? Veja que em nosso exemplo, os dois lados estão alinhados. Os centros dos círculos vermelhos em ambos os dois lados, esquerdo e direito, estão coincidindo com o centro dos recortes, conforme está na tela. Se não estiverem alinhados, clique em Não. E se estiverem alinhados, clique em Sim. Passando para a página seguinte do menu, temos o número da máquina. Logo abaixo, temos a versão do sistema instalado na máquina. O campo seguinte é o que contém informações da máquina. A seguir, temos a rede, para conectar a máquina a uma rede de internet disponível. Esta conexão permitirá que você transfira arquivos do Canvas Workspace para a máquina e vice-versa. Para fazer a conexão, habilite para On. Acesse o campo Assistente de configuração para visualizar a lista de redes disponíveis. Procure a rede com a qual você quer conectar a máquina e a selecione. Atenção! Verifique o nome da sua rede, e é o nome da sua rede que deve aparecer nesta lista. Digite a sua senha, a senha da sua rede. Feito isso, dê OK e na tela seguinte, na mensagem Aplicar configurações, clique em Sim. Logo depois, você vai ver a mensagem que ela está conectada a WLAN, a sua internet. E na mesma tela, a indicação para fazer a conexão da sua ScanCut com o Canvas Workspace. Ativar a conexão da máquina com o Canvas Workspace vai tornar o seu trabalho muito mais rápido e prático. Com esta troca de informações, você pode editar, criar e enviar projetos tanto do Canvas para a máquina quanto da máquina para o Canvas Workspace. Clique em Avançar. Clique em Avançar novamente. Este número é o número da máquina. Anote este número. Você deverá inseri-lo no Canvas Workspace. Atenção! Para dar prosseguimento, você já deve ter uma conta aberta no Canvas Workspace. Continuando, com a sua conta do Canvas, que você já fez, aberta, clique sobre o seu nome. Você será encaminhado para uma página com 4 opções. Acesse a opção Registro de máquina. E depois em Registrar uma nova máquina. Veja que aqui está reproduzida a tela da ScanCut, onde se encontra o número da sua máquina, justamente a tela que está aberta na máquina. Digite o número da sua máquina. Lembre-se que cada máquina possui um número diferente.
clique em OK para enviar o número. Nesta próxima tela, vai aparecer um código PIN. Anote este código e, de volta à máquina, clique em OK na tela que está o número da máquina. Veja que na tela seguinte aparecerá um local para inserir um número. Este número é o número PIN que foi criado há pouco no Canvas Workspace, no computador. Insira o número utilizando o teclado. Inserindo o número que apareceu no Canvas, dê OK. Atenção! Todos os números aqui neste vídeo estão assim para lembrar que os dados que devem ser inseridos são os dados da sua máquina e os dados que a sua conta do Canvas Workspace possui, tanto quanto o número de PIN, que é um número que será criado só para você. Depois de alguns momentos, vai aparecer na tela da máquina esta mensagem: a configuração Canvas Workspace foi especificada. Clique em OK. Na tela seguinte, ainda na máquina, confirme o nome da sua conta no Canvas. Se estiver batendo, o procedimento na máquina está terminado. Clique no ícone de voltar para a tela anterior e confirme que o Canvas Workspace está registrado. Volte para o computador e veja que, após todo o procedimento, nesta tela do Canvas Workspace, aparecerá a mensagem que a máquina está pronta para a transferência de dados. Mas atenção! Caso não apareça esta imagem, clique no navegador e o atualize. Basta clicar no Enter. Depois, acesse novamente o campo Registro de máquina. Aqui está. A máquina está pronta para a transferência de dados. Para confirmar a conexão acessando a função Rede, descendo para a próxima página, entre em Estado da LAN e veja que o estado está ativo. O sinal aqui está forte. E a rede está aqui. Vamos lembrar você mais uma vez de que o nome que aparece aqui é o nome que foi dado para a sua rede. A rede que você vai conectar à máquina. Esta rede que estamos usando para esse vídeo está aqui apenas como um exemplo. Voltando para o menu, o próximo campo é o de Canvas Workspace. Veja que, como realizamos o registro pela função Rede, aqui aparece que o Canvas Workspace já está registrado. Se não aparecer esta mensagem, entre nesta função e siga os passos.